bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem fala é Detley, sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado numa história real. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos novos comentários, aos novos inscritos do nosso último podcast. O último podcast tinha o título de O Simbolismo de Mahatma Gandhi e seu legado. Muito obrigada pelos comentários de eu quero conhecer a Índia, ou Dê, obrigada, você é ótima, obrigada pela história, ou toda semana, toda sexta-feira começa depois do podcast Crime, obrigada. Outro comentário, se eu tivesse muita grana, eu ia viajar direto para a África do Sul, Índia. Muito obrigada pelos comentários e pelos novos inscritos. Divulgue por aí, me ajudem a fazer o podcast Crime crescer. O último podcast falava sobre a história de Mahatma Gandhi. Alguns o chamavam de Baco, o pai da Índia e o pai da independência, né? Mahatma Gandhi tinha uma grande alma, era reverenciado como apóstolo da não violência e tornou-se um símbolo do destino do povo indiano e ainda tornou-se a esperança de povos oprimidos. Hoje eu gostaria de contar sobre o assassinato de Mahatma Gandhi, o final da vida dele, os últimos momentos da semeadura de paz que eu dei como título da história de hoje. Nova Delhi, 30 de janeiro de 1948. Mahatma Gandhi foi assassinado hoje por um extremista hindu, cujo ato mergulhou a Índia na tristeza e no medo. Os tumultos eclodiram imediatamente em Mumbai. O líder, 78 anos, cujo povo batizou de a grande alma da Índia, morreu às 17 horas e 45 minutos com a cabeça apoiada no colo da sua neta de 16 anos, Mani. Apenas meia hora antes, um fanático hindu, Ram Naturam, havia disparado 3 balas de um revólver no corpo frágil de Gandhi, amaciado por anos de jejum e ascetismo. Gandhi foi baleado nos luxuosos jardins da Casa Birna, na presença de 1000 de seus seguidores, que ele conduzia ao pequeno pagode de verão, onde tinha o hábito de fazer suas devoções noturnas. Vestido como sempre, com seu dote feito em forma de saco e apoiado pesadamente em um bastão de madeira resistente, Gandhi estava a poucos metros do pagode quando os tiros foram disparados. Gandhi desabou instantaneamente, colocando a mão na testa do gesto hindu de perdão ao seu assassino. 3 balas penetraram no seu corpo a queima-roupa. Uma na parte superior da sua coxa direita, uma no abdômen e uma no peito. Ele não falou nenhuma palavra antes de morrer. Um momento antes de ser baleado, ele disse: algumas testemunhas acreditaram que ele estava falando justo com o assassino. Você está atrasado. O assassino estava parado ao lado do caminho do jardim, com as mãos cruzadas, as palmas juntas, diante dele, num gesto hindu de saudação. Mas entre as palmas da mão
ele escondia um revólver de pequeno calibre. Depois de disparar 3 tiros em Gandhi, a poucos metros de distância, ele disparou um 4º tiro, numa tentativa de suicídio, mas a bala apenas acertou o seu couro cabeludo. Os tiros soaram como uma espécie de fogos de artifício. E demorou um momento para que os devotos de Gandhi percebessem o que tinha acontecido. Depois, atacaram o assassino de forma selvagem e tê-lo-iam despedaçado se os guardas da polícia não tivessem intervindo com espingardas e baionetas. O assassino foi levado às pressas para um lugar seguro para ele. Gandhi foi rapidamente levado de volta à casa Birla e colocado num sofá, com a cabeça no colo da neta. Em poucos momentos, ela falou à multidão atingida, entre eles Pandit Nehru, primeiro-ministro da Índia. Bapu está acabado. Então Mani levantou-se, sentou-se de novo de pernas cruzadas ao lado do corpo do homem cuja vida foi perdida em causa da paz da humanidade. Ela começou a entoar os versos de 2000 anos de Bhagavad Gita, a escritura hindu. Por toda a Índia, a notícia se espalhou como um incêndio avassalador. Minutos depois de o flash ter sido recebido em Bombay, eclodiram tumultos, com extremistas hindu atacando muçulmanos. Uma mulher muçulmana em pânico ecoou os pensamentos de milhares de pessoas com um grito: Deus nos ajude a todos. Na própria Delhi, na escuridão da noite, a notícia pôs o povo em marcha. Caminharam lentamente pelas avenidas, saíram dos bazares miseráveis, convergindo todos para a casa Birla. Lá, aos milhares, eles choravam silenciosamente, gemiam e lamentavam. Alguns procuravam escalar os muros para ter um último vislumbre de Mahatma Gandhi. Fortes contingentes de tropa tiveram que se esforçar para manter a ordem. Nesta mesma noite, em resposta à insistente exigência do povo, seu corpo ainda foi mostrado para eles. A janela da varanda da casa se abriu e o corpo foi levado para fora. As pessoas engasgavam e avançaram quando ele foi colocado em uma cadeira de frente para elas. Um holofote brilhante iluminou o rosto, moreno e enrugado. Os olhos estavam fechados, o rosto tranquilo e em repouso. Um lençol branco cobria a tanga manchada de sangue. Dentro da casa Birla havia dor e luto. E pelo menos, por enquanto, fundiram as seitas dissidentes da Índia, os hindus, os muçulmanos e os sikhs, numa comunidade só, de tristeza. Mas havia grandes receios, agravados pelos violentos surtos de Bombay, de que sem sua santidade, sem Gandhi, para controlar as suas paixões, toda a Índia pudesse ser levada a conflitos. O primeiro-ministro Nehru transmitiu essa noite aos povos da Índia para proclamar um dia de luto nacional e invocar
em nome do líder morto, um apelo contra conflitos e paixões. Ele disse aos seus ouvintes que Gandhi havia dito que, nos termos mais veementes, que desejava que seu corpo fosse cremado nas margens do rio sagrado da Índia, o Ganges, por onde intocáveis gerações as cinzas dos corpos indianos sempre foram peneiradas depois que os Ghats em chamas sempre fizeram seu trabalho. Ainda mais tarde, o primeiro-ministro Nehru anunciou que o corpo de Gandhi seria cremado às 11 horas da manhã, às margens do rio Juma, um afluente do Ganges, que corre a 8 quilômetros do esquife onde o corpo descansou essa noite. O senhor Nehru quase desmaiou enquanto se dirigia a uma multidão do lado de fora da Birla Rose, da casa Birla. Ele foi dominado pela dor e pela tensão em seu físico frágil. Enquanto a polícia o apoiava, ele murmurou: "Querido Bapu, não existe mais. Não choremos, mas tentemos realizar os ideais que ele pregou durante toda a vida." A multidão insistiu que desejava ver o rosto de Gandhi mais uma vez. O primeiro-ministro explicou que a intenção era deixar o corpo em estado de conservação por mais 3 ou 4 dias, para deferência ao desejo expressamente feito por Gandhi, a cremação. Todas as estradas para Casa Birla estavam congestionadas. À medida que a noite avançava, a multidão silenciosa, mas insistente, começou a reprimir a guarda policial. Logo, pelo menos 200 indianos estavam pulando os muros da mansão, tentando romper a última linha policial até a sala onde o corpo de Gandhi estava. Não houve irreverência, mas sim uma determinação de um último vislumbre do corpo do profeta. Pessoas próximas a ele disseram que Gandhi recebeu uma colher de leite depois de ser baleado, mas não conseguiu engoli-la. Pouco antes de Gandhi deixar a Casa Birla pela última vez, Nehru conversou com Sardar Patel, vice-primeiro-ministro da Índia e o homem de ferro do Congresso pan-indiano. O senhor Patel planejara conversar na plataforma de oração com Mahatma Gandhi, mas o portão do jardim tinha sido fechado. Os senhores Patel e Nehru e os outros líderes da Índia choraram abertamente na grande sala onde Gandhi estava deitado. A sala em que ele viveu sua vida de ascetismo. Então, chegou Earl Mountbatten, primeiro governador-geral do domínio indiano. Ao redor do corpo, eles se reuniram num círculo, enquanto Mani, a neta de Gandhi, cantava verso após verso o Bhagavad Gita. Pouco antes de quebrar o jejum de 122 horas em 18 de janeiro, Gandhi disse: "Não tenho medo de morrer."